pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Olga, do autor Fernando Moraes. E para quem não assistiu aquele meu vídeo 12 livros para 2017, vou deixar o link aqui no box de descrição. O livro de fevereiro é Olga. E confesso que eu não entendo muito sobre política. Eu sou assim, gente, uma pessoa complicada para política. Tanto que na escola, assim, eu sempre reclamava quando a matéria era história política. Algumas coisas eu me interessava, mas eram poucas. Então, assim, sempre quando eu começo a leitura de um livro em que trata sobre a política no Brasil, eu fico um tanto perdida. É estranho isso, porque lá fora não, mas daqui eu fico um pouco perdida. E isso é uma coisa que não deveria, né? Mas enfim. O livro conta a história de Olga Benário, uma judia comunista alemã que foi deportada, né, daqui do Brasil para Hamburgo por Getúlio Vargas. Ela estava grávida e teve a sua filha na prisão de Gestapo. Mas na verdade o nome de Olga Benário não era Olga Benário, o seu nome verdadeiro era Maria Begner. Mas no decorrer da história ela assume vários nomes. Aos 16 anos de idade, Olga se apaixona por um dirigente chamado Otto Braun. Eles acabam se apaixonando e vão morar juntos. E foi a partir desse relacionamento com Otto que Olga acaba se transformando numa militante da juventude comunista. Então, o Fernando Moraes começa narrando como que foi todo esse processo de mudança, a despedida dos pais, as ideias, né, os ideais que Olga tinha na época. Então ele vai relatando toda a sua militância por seus ideais, até que em 1928 Otto foi preso em Berlim. E Olga acabou liderando o resgate de Otto e acabaram fugindo para a União Soviética. E eis que na União Soviética eles tiveram um treinamento de guerrilha, olha só. Mas esse relacionamento com Otto acabou terminando porque Olga se destacava muito dentro ali do grupo comunista deles e isso acabou irritando um pouco o Otto e isso acabou assim deixando o Otto um pouco para baixo. Eles acabaram rompendo, mas também acredito que foi uma coisa assim muito de destino. Cada um tinha uma questão diferente, não sobre política, mas de assuntos pessoais. Olga era uma mulher muito independente, ela não queria se casar, ela não queria ficar presa a ninguém. E nesse ponto, outro já pensava de uma forma diferente. Então eles acabaram entrando no conflito e o melhor foi a separação. E Olga sempre colocava em primeiro lugar a sua militância. Quando Olga completou 26 anos, ela conheceu e foi escolhida para acompanhar o Luiz Carlos Prestes até o Brasil, porque ela já conhecia o Carlos Prestes, já acompanhava a coluna Prestes, então ela já tinha muita admiração. Então acabou conhecendo a família dele, né, principalmente a mãe e a irmã Lígia, que vai ter toda uma história depois aí, ali com a Lígia. E eles acabaram vindo ao Brasil, depois de passar por vários países. Eles acabaram se casando por uma questão, e assim, eles se casaram não por amor e etc, mas pela situação, porque eles estavam fugindo, seria bacana eles fingirem um casamento, aquela coisa toda, mas eles realmente se casaram, né? Tiveram ali a lua de mel deles e etc. E chegaram ao Brasil. E a questão é que o Carlos Prestes, ele seria o líder de uma revolução que estava sendo programada aqui no Brasil para instalar o comunismo no país, né? Porque apesar do comunismo ser uma coisa, né, uma questão internacional, aqui no Brasil era uma coisa meio complicadinha. As coisas daqui não iam muito lá para fora, não saíam daqui. Então o Prestes acabou indo para fora, então eles foram para os Estados Unidos, Santiago, tudo com passaporte falso, e acabaram se instalando no Rio de Janeiro para a Revolução. E aí que nisso já estavam no ano de 1935, a intentora comunista foi um fracasso e dali em diante Prestes e Olga nunca mais se viram.
porque ambos foram presos. Getúlio Vargas acabou deportando Olga, ou seja, né, colocou Olga nas mãos de Hitler, né, lá na prisão de Gestapo. Ela foi de navio por um forte esquema de segurança, porque até mesmo porque a Olga ela tinha a cabeça a prêmio na Alemanha. Vários conhecidos dela, tanto aqui no Brasil quanto de fora, tentaram de alguma forma tirar Olga da prisão, e ela descobriu que estava grávida. Quando ela estava sendo deportada, ela já descobriu que estava grávida, e mesmo grávida, ela não teve assim nenhum tipo de regalia. Poucas coisas por ser uma gestante, mas ela estava com os meses contados. O que Getúlio Vargas queria era uma aproximação com o regime nazista. Então, Olga, para ele, era uma isca. Foi exatamente isso. Então, foi uma forma dele entrar em contato com o regime nazista, entregando Olga. O que salvou, né, alguns políticos, e principalmente o que salvou a filha de Olga e Prestes, que é a Anita Leocádia Prestes, aquela menininha que, para quem assistiu o filme Olga, mostra, né, que ela foi tirada dos braços da mãe com 14 meses, se eu não me engano. E quem realmente conseguiu ainda tirar a menina de lá, óbvio que a menina não iria ficar ali, mas provavelmente ela teria ido para um orfanato, e esse era um dos grandes medos de Olga, porque quando uma criança, principalmente naquela época, chegava num orfanato, ela não tinha um nome, ela tinha um número, e para se descobrir essa criança depois era muito difícil. Então, a mãe do Prestes, a dona Leocádia, ela fez uma campanha internacional pela libertação de políticos presos. E isso foi, assim, uma coisa gigantesca feita por dona Leocádia. Engraçado que hoje é feito campanha para prender político, né? Nessa época era feito campanha para soltar político. Era uma coisa muito... Enfim, não estou aqui para debater política, estou aqui para falar de Olga. E dona Leocádia fez o possível e o impossível para tentar salvar, né, libertar Olga, mas o que ela conseguiu mesmo foi, depois do desleite de Anita, ficar com a guarda dela. E quando tiraram a Anita dos braços da mãe, Olga não tinha ideia que ela iria para a avó. Para ela, a menina ia para o orfanato ou para qualquer outro local. Então, pensa no desespero dessa mulher, que eu acho que ficou muito bem retratado no filme. A atriz, eu acho ela incrível. Camila Morgado, eu acho que é isso. Eu acho ela uma atriz fantástica. E eu assisti, gente, esse filme há muito tempo, há muitos anos. Acho que eu assisti em 2008, 2009, se eu não me engano. E não assisti recentemente, porque ele ficou bem fresquinho na minha memória. Eu também não tinha tempo para assistir o filme e fazer a resenha para vocês, né? Porque eu tenho os dias certinhos, porque senão eu me perco. E aí que a criança, né, ainda bem, foi ficar com a avó. Mas não foi tão fácil assim não, porque Dona Leocádia com a neta, mais a filha Lígia, né, que seria a tia da Anita, elas ficavam com muito medo da polícia ainda querer a criança, tirar a criança delas. Então elas tiveram que fugir, foram para vários lugares, até que elas foram para o México. Elas acabaram indo para o México, e foi ali no México, depois de 2 anos, a dona Leocádia acaba falecendo, e quem criou realmente a Anita foi a tia Lígia, que é a irmã mais, né, que foi a irmã mais nova de Prestes. E uma coisa interessante, a Anita Leocádia Prestes ainda está viva, ela está com 80, 90 anos, não sei exatamente, mas ela está viva. Depois de um mês que a Anita foi tirada dos braços de Olga, é que ela recebeu uma carta informando que a menina estava com a avó, e com certeza isso deve ter sido um grande alívio. Olga passou por vários campos de concentração, instalou entre as presas ali questão de organização, de higiene, dava algumas aulas, etc. E quando ela estava para completar 34 anos,
Isso em 1942, ela foi executada dentro de uma câmara de gás. Existe uma introdução aqui no livro, feita pelo autor Fernando Moraes, em que ele fala o seguinte, que não foi muito fácil ele fazer essa pesquisa sobre Olga, né? Ele sempre ouviu falar da esposa de Prestes, aquela que foi entregue a Hitler e tal, e aqui no Brasil ele falou que não encontrou absolutamente nada sobre Olga, que tudo que ele foi encontrar estava lá fora. Então, ele fala que exatamente tudo que está descrito aqui é uma história real. Então, as pessoas que ajudaram ele a escrever esse livro, entre elas está a própria filha de Olga Prestes, a Anita Leocádia, a própria Lígia, que já é falecida, amigos, pessoas que estiveram com Olga. Então, assim, muita gente. Então, Fernando Moraes começou a escrever esse livro, ou seja, começou a pesquisar sobre essa história em 1982 e, pelo que ele conta aqui, não foi nada fácil. Existe até uma lenda de que Olga não foi para a câmara de gás, que na verdade ela foi fuzilada. Tem uma pessoa X aqui na história que relata que viu Olga sendo fuzilada, mas através de outros relatos, de alguns documentos, né, que o importante é documento, ela foi realmente executada na câmara de gás. E quando Prestes ficou sabendo que a esposa havia sido executada, foi muito tempo depois. Prestes ficou 9 anos preso até conseguir anistia. E assim que ele saiu, ele conheceu a Anita, que já estava com 9 anos de idade. Então foi um encontro assim, né, enfim, deve ter sido uma coisa muito emocionante. E eu assisti um documentário com a própria Anita relatando esse encontro. Vou deixar linkado aqui para vocês um dos vídeos, ok? Mas aí depois vocês, que é dividido por partes, acho que são 5 partes, que é bem interessante. E assim, gente, foi uma leitura muito prazerosa, eu gostei muito, apesar de ter ficado perdida com tantos nomes, ainda mais quando, né, são nomes políticos, e eu percebi que eu preciso dar uma lida em história do Brasil urgentemente. Eu preciso procurar, se vocês conhecem livros bacanas, assim, legais sobre história do Brasil, né, principalmente se ligado à história política e tal, cultural também, eu estou querendo ler coisas sobre o Brasil. É tão estranho como somos, não vou dizer que forçados, mas a própria mídia nos empurra a ler e a entender coisas de outros países, mas nunca do nosso país, né? Isso é estranho, eu acho que isso faz falta, né? Você dá uma opinião política atualmente, acho que você tem que conhecer o passado da política brasileira. Se vocês conhecerem livros, autores, enfim, deixe aqui nos comentários porque eu irei pesquisar. E qual que era essa ideia, né? Qual que era o ideal comunista aqui da época? Era a questão da ideologia liberalista. A ideologia liberal que, né, enfim, entra vários quesitos aqui, mas o principal pelo qual lutaram muito na época foi a questão do voto secreto. Porque a oposição não tinha chance alguma, porque o voto era totalmente manipulado. Então eles lutaram muito, né, pela questão do voto secreto, que sim, né? Enfim, apesar que mesmo assim hoje eu acho que ainda é manipulado. Eu ainda acho que é manipulado, mas ok, né? Enfim, eu tenho essa edição aqui da Companhia de Bolso, tá? O livro até bem fininho, fiz várias marcações aqui. E essas marcações são de coisas que eu preciso entender. Olha isso, só para vocês terem uma ideia. Coisas que eu, durante a leitura, eu fui pesquisando na famosa Wikipedia, né? Porque, né, enfim, porque, gente, muita coisa a ser aprendida aqui sobre a história do Brasil, muita coisa. Fiquei viajando em muitas questões. Fica a dica para vocês, é um livro incrível, extremamente bem escrito, não é um livro cansativo, eu achei que fosse um livro cansativo porque entra essa questão de política, tem uma partezinha aqui, um capítulo que é meio complicadinho, porque tem muitos nomes e eu, pelo menos, ok? Acho que quando você entende sobre o assunto é muito mais fácil, no meu caso não. Então teve um capítulo que eu fiquei um pouco empacada, mas depois a leitura fluiu tranquilamente.
Então é isso, beijos pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!